Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu quero afirmar que a Previdência não é despesa. Eu quero afirmar que a Previdência é investimento. E você está investindo naquilo que é mais caro para uma sociedade, o ser humano, a vida humana. E o senhor é o dono do maior orçamento de toda a esplanada. Graças a Deus. E obrigatório. O pagamento dos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência, graças à Constituinte de 88, é o pagamento obrigatório. Isso dá a garantia, por exemplo, a gente nunca atrasa. A gente tem um parâmetro. Não é a média de salário hoje é R$ 1.700. Você tem quase 60% que recebe salário mínimo. Mas a média é R$ 1.700. É pouco? É. Mas tira R$ 1.700 para tu ver o que vai acontecer nos municípios brasileiros. Nunca terá essa experiência. Mas se parar a Previdência, durante 2, 3 meses, para 3, 4 meses as prefeituras do Brasil. Olá, bem-vindas a todas e a todos. No ar mais um podcast do Correio. Aqui na bancada, a minha colega Fernanda Strickland, repórter de economia, e eu, Henrique Lessa, repórter de política do Correio, conversamos hoje com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro, muito obrigado por vir ao Correio conversar com a gente. Eu que agradeço estar aqui nesse jornal centenário e lendário. Para mim é um privilégio poder falar com vocês. Muito obrigado, ministro. Eu queria começar perguntando para o senhor, a gente conversou e fez uma entrevista em abril desse ano, não sei se o senhor se recorda. Claro. Lá o senhor me prometeu, e prometeu a todos os nossos leitores, que o senhor acabaria com a fila do INSS até o final desse ano. Isso não aconteceu. Peraí, correção, eu nunca falei que acabaria com a fila. Eu disse que enquadraria a fila no limite de 45 dias. Tenho gravado e mostro para você. Ok. Deixa eu corrigir então. Sabe por que a fila não acaba, irmão? Nós temos todo mês 950 a 1 milhão de pessoas que dão entrada em novos pedidos da Previdência Social. Mas a gente ainda não chegou aos 45 dias legais que já o senhor prometeu. É você que está dizendo que não. Eu te provo. Então... Desafio, eu tô pronto, rapaz. E olha, eu não tenho papel não, hein? É tudo aqui, ó. Mas aí então eu lhe pergunto, a gente acabou de consultar o site da Transparência Previdenciária. De que mês? O que está no ar na internet, divulgado a todos. Setembro é o que está disponível. Então, setembro que sai em outubro. Nós ainda temos que publicar o de novembro, que está saindo, e depois o de dezembro, porque nas minhas contas o ano só acaba dia 31 de dezembro. Tá, mas a gente está 3 meses sem informação na transparência. Não, senhor. Todo mês sai. É que sempre nós adotamos, tem 2 tipos de informação. Desculpa assim, o jeito, mas você sabe como é que eu sou, é meu jeito. Eu não nasci para ser mais ou menos. Eu sou um homem de convicções, pro bem e pro mal, mas com convicções. Nós, no Ministério da Previdência, temos 2 tipos de informação. O PEPS, que é uma informação do Programa Estatístico da Previdência Social, ele sempre sai com uma defasagem de 30 a 60 dias. Por quê? Ele coleta todos os dados relativos à Previdência Social, que não é só o atendimento que se dá no INSS, é toda a correlação, é todos os dados, quantos entraram, qual é a idade, aonde é, que tipo de benefício, quanto entrou por LOAS, que é a legislação de beneficiário social, do BPC, da agricultura, o tamanho. Esses dados do PEPS, eles são os dados que monitoram toda a Previdência Social e todos os dados estatísticos que o governo tem para balizar os seus programas sociais. Esse PEPS, eu sempre repito, são dados muito profundos, é uma maçaroca desse tamanho, mas 80 a 100 folhas. Ele sai sempre com uma defasagem de 2 meses. Eu coloquei o portal da transparência, esse é todo mês, normalmente depois do dia 10, que faz os dados gerais relativos ao mês anterior. Então, os dados gerais que são totais de cada setor, de cada atendimento, de uma maneira global, geral, totais gerais. O PEPS já vai nos totais minuciosos, detalhados. Então, o BEPS é com 2 meses de atraso. Mas o senhor fala aí, o Portal da Transparência sai no dia 10. Nós estamos gravando o programa hoje, dia 14. E nós temos os dados de setembro. Não, do portal você deve ter de outubro. Não, pode abrir. Vamos abrir aqui o Portal da Transparência Previdenciária. A não ser que no caminho do eu Ministério... mandei fazer só para você. Portal da Transparência. Não entra no meu INSS que está lá.
E daí, assim, a gente não está tendo essa regularidade de saber as informações. Ó, aqui, ministro. O que aparece aí na tela? Deixa eu ver que mês isso aqui. Não, mexi errado, desculpe. Vamos lá. Vê o mês, né? Ponta teu mês. Tem aqui, ó. Na primeira página tem aqui o mês, ali embaixo, ó. O que diz ali na... Portal da transferência no setembro. Setembro. Mês de setembro é relativo que sai sempre em outubro. Novembro, o de outubro sai em novembro. O de novembro sai em dezembro. Você atualizou? Aham. Então tem alguma falha que eu tenho que checar. Porque já saiu de outubro e vai sair o de novembro. Ainda não saiu de novembro. E nesses dados, então, que não saíram ainda, que não foram atualizados no site do Ministério, no site do Portal da Transparência, o senhor garante que, então, chegamos, não há mais segurados esperando há mais de 45 dias uma resolução? Vamos explicar, porque eu gosto das coisas com transparência e com honestidade. Primeiro, você tem uma média do número nacional. TIMEA, que é o tempo de espera médio da Previdência Social. O que é isso? Você tem alguns tipos de benefícios que ainda estão atrasados. Por exemplo, quem tem direito internacional, pessoa que vai trabalhar no exterior, volta para o Brasil e quer se aposentar. Esse é o que mais demora, porque depende da certificação apresentada pelo país de origem. Então esse tem processos desses que demoram um ano e meio. O tempo médio da última transparência que eu tenho é de 49 dias em novembro. Hoje já está batendo 45 dias, porque eu acompanho diariamente isso. E o TIMEA é feito por estado, por região, e faz a média de espera. Para dar um exemplo, São Paulo, a média de espera é 32 dias. Rio de Janeiro está perto de 40 dias. Santa Catarina e região Sul, baixo de 40 dias. Região Nordeste ainda é o maior. Alguns ainda estão em 50 dias, 48 dias. Nós estamos aproximando tudo para chegar no dia 31 de dezembro, quando termina o ano, na média de 45 dias. Já está muito próximo, está 48, 49, que a média é 45 dias, que é o que me comprometi. E se você lembrar até o que nós conversamos, foi o que eu falei. Isso não se alcança de um dia para o outro. Por que nós estamos alcançando esse número? Nós tínhamos em março 1.857.000, em média, de pessoas esperando com uma média de fila de 110 dias. Média. Tinha gente que esperava mais, outros que esperavam menos. Taxa média, 110 dias. Taxa média hoje é 49 dias. Por que eu digo que vai chegar a 45 dias? Por vários fatores a gente começou a fazer ao longo do tempo. Nós, primeiro, chamamos 1.250 funcionários concursados. Que você chama, ele tem que fazer um curso de qualificação, tem que ser distribuído, tem que pegar ritmo. Não é pegar... mexer nos dedos e achar que está resolvendo. Esses começaram a ter resultado mais efetivo para ajudar o atendimento à população de setembro para cá. Introduzimos também o Programa de Enfrentamento da Fila, PEF, Programa de Enfrentamento da Fila, que começou, está completando 3 meses. Nesses últimos 6 meses, mesmo com a entrada recorde, que está entrando em média 1 milhão de pedidos por mês, um pouquinho mais e um pouquinho menos. A média correta é 950 mil, mas alguns meses chegou a mais de 1 milhão. Esse mês tende a ser mais baixo, que dezembro não tem tanto pedido quanto os meses anteriores, por causa da tipicidade de dezembro, mês de festa, tem muitas coisas que mexem nessa média. Esse mês de dezembro, a média vai ficar em menos de 900 mil. Nós estamos conseguindo, há 6 meses, ter um atendimento maior do que a entrada. Então você tem 900 mil de pedidos iniciais e atendimento, 1.100.000, 1.150.000, 1.180.000. Isso faz com que você, atendendo mais do que você recebe, você mexa na fila. Sim. E o que eu estou fazendo? Do fim para o começo. O que faz o programa de enfrentamento da fila? Ele faz um contraturno, um turno extra. Hoje é voluntário, só faz aqueles que querem fazer. Na Previdência Social tem mais ou menos 20 mil funcionários, 5 mil aderiram ao programa. Na perícia médica tem mais ou menos 3.200 médicos, que então no exercício fora da parte administrativa, uns 2.800, tem cerca de 900 a 1.000 que já aderiram. Esses fazem que tipo de trabalho? O profissional da Previdência que examina a documentação faz o contraturno até de casa, trabalha em casa, né? Ou segundo turno no próprio trabalho. O trabalho da perícia não, ele é feito mais em mutirões. Nós temos feito muitos mutirões nas regiões mais distantes do Brasil, que é onde eu tenho um tempo
mais longo de espera. Por quê? Porque eu não tenho médico peritos no interior do Norte, no interior do Nordeste. Eu agora, semana passada, fui inaugurar um pré-barco, mais um pré-barco, lá no Amazonas, em Manaus. Quando chega num barco, as pessoas não entendem, né? Mas Amazonas, 90% de acesso à população é feito por barco. 10% no território de Manaus e as cidades em torno de Manaus, que concentram também a maior população. Mas essa população ribeirinha, que fica à distância, quase não tem atendimento. Eu tinha 2 barcos atendendo, agora tem 3. Em fevereiro eu lanço mais um, serão 4. Esse vai com uma equipe da Previdência, inclusive com os peritos, que vão em conta a população para uma região, combinado com a prefeitura, combinado com a administração regional, distribui em SES e atende 800, 1.000, 2.000, ficam às vezes 28 dias, né, embarcados, circulando nas populações ribeirinhas. Isso nós fortalecemos muito com a bonificação extra, porque você paga um extra para o cara trabalhar. Então o cara fica 28 dias num barco, tem que ganhar extra, senão não fica. Né? Então ele ganha um contraturno que às vezes corresponde quase o dobro do salário, quase. Quem fazer aquilo que é possível, todas os atendimentos que podem fazer pela regra estabelecida pelo Programa de Enfrentamento à Fila, pode chegar a quase 70% dos seus vencimentos. Então isso é mobilizador. Isso me ajudou muito a enfrentar a fila. Ao lado disso... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor demonstra um domínio completo sobre o Ministério, muito trabalho, muito estudo. O senhor demonstra que tem essas informações todas e disse que recebe todos os dias. Todo dia. Por que isso não é disponibilizado, então, ministro? É disponibilizado sim. Eu estou achando estranho isso que você está falando, porque... Não, que o mesmo, quando o senhor lançou o programa, com toda aquela pompa, circunstância, prometendo... Foi tudo colocado na página. O senhor prometeu na página a cada 30 dias fazer. Mas se o senhor recebe todo mês, por que o público não tem acesso a todo dia? É diferente, porque esses números são variáveis. Isso é que nem bolsa de valores, amigo. Se você quer aplicar na bolsa, você tem o valor do dia, mas ser humano não é para ser aplicado. Ser humano tem várias coisas que influenciam e que a gente não pode vulgarizar o tratamento à vida humana. Por exemplo, nós temos atendimento percentual de quase 5 milhões de beneficiários, são de pessoas com deficiência. Eu acho que, no mínimo, é antiético eu mexer com essa população e expô-la. Então a gente tem que ter todo o cuidado para efetivou aquele processo, conseguiu resolver, estão na fila ainda. São vários números que é o Brasil todo. Eu vou acompanhando sempre pela média. Quando eu tenho uma média, eu vou saber esse estado está ruim, esse está pior, melhorou o que acontecia no mês passado. Isso me faz ajudar a monitorar o atendimento. Não quer dizer que sejam números finais. Os números finais você só bate depois de ter a média de todos os 30 dias. Pode estar, e você me mostrou aí no teu agora, pode ser que esteja atrasado algum tempo. É um erro e a gente vai corrigir. Sim, ministro. Ainda falando sobre as filas, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades, as principais dificuldades que você teve nesse ano com a fila e quais são as projeções para o ano que vem. Olha, a dificuldade da previdência social não é só a fila. A fila é uma ponta mais exposta, porque ela mexe com a vida do ser humano. Né? As pessoas têm o seu direito, às vezes ficam na mão de alguns bons profissionais, mas alguns péssimos profissionais que utilizam o tempo. Tem gente que tem a cultura da fila, porque tem a cultura da fila. Isso eu estou enfrentando, e eu, quando falo isso, vou ganhando mais inimigo, mas Deus me protege. Alguns advogados precisam ter a fila porque eles ganham mais dinheiro que a fila. Quanto mais tempo o beneficiário esperar, maior é o lucro do representante dele. Porque se ele leva um ano, quando ele vai receber, ele recebeu atrasado. É prejuízo para a Previdência, porque passa a ter que pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos de benefício, mas é lucro para o seu representante que normalmente fica com todo atrasado, porque a pessoa assina a procuração na boa fé. Já é uma grande dificuldade que eu tenho de enfrentamento, porque isso mexe com um setor muito corporativo, né? Muito difícil, né? Apesar da OAB, tanto a nacional quanto os estaduais, me ajudarem muito, né? No sentido do diário, de fazer um token para evitar que o advogado entre com pedidos em 10 vezes diferentes para criar essa burocracia. Esse é um enfrentamento muito difícil, que desde o começo eu estou vivenciando e que começou a melhorar com os convênios, os acordos de cooperação técnica que eu estou fazendo com as instituições. Eu não posso fazer um acordo com a pessoa física, com um advogado A, B ou C, mas eu posso fazer com a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sido uma grande parceira para diminuir isso. Por exemplo,
Você vai sentir esse efeito ano que vem mais. Hoje já está dando um efeito, mas será maior no que vem. Nós estamos fazendo um convênio para criar parâmetros de decisões judiciais. Então, olha, se a gente sabe que aquilo que vai ser recorrido já tem um parâmetro de decisão, por que a gente já não autoriza se aquele parâmetro vai acontecer? Pode demorar 3, 6, 8 meses. Prejudica o trabalhador e prejudica a Previdência. É mais dinheiro que eu vou ter que pagar em uma tacada só. É correção que eu tenho que pagar, que é da lei, é correto. Então, estou dando um exemplo. É uma dificuldade que a gente tem. A gente não enfrenta isso, repito, tudo na Previdência é complexo. Eu digo, se eu tenho 950 mil pedidos por mês, atendo 1.100.000, eu vou ter mais de 900 mil pessoas que vão reclamar que não foram atendidos. O tempo da espera da pessoa, o da lei é até 45 dias, por isso que eu sempre falei 45 dias. Mas o das pessoas é imediato, que a fome não espera. A maioria, você tem uma média, 39 milhões e 300 mil brasileiros, 39 milhões e 300 mil brasileiros. Hoje já está aumentando, que deve ser 301, 302, que todo dia aumenta. Vivem da Previdência Social. Você tem praticamente 22% da população que vive à custa da Previdência. E mais, 60% dos municípios, quase 6 mil municípios, só sobrevivem por causa da circulação do dinheiro da Previdência. Esse dinheiro que circula é maior do que o Fundo de Participação Municipal. Por que eu falo isso? Porque quando eu afirmo isso, eu quero afirmar que a Previdência não é despesa. Eu quero afirmar que a Previdência é investimento. E você está investindo naquilo que é mais caro para uma sociedade, o ser humano, a vida humana. E o senhor é o dono do maior orçamento de toda a esplanada. Graças a Deus. E obrigatório. O pagamento dos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência, graças à Constituinte de 88, é o pagamento obrigatório. Isso dá a garantia, por exemplo, a gente nunca atrasa. A gente tem um parâmetro. Não é a média de salário hoje é R$ 1.700. Você tem quase 60% que recebe salário mínimo. Mas a média é R$ 1.700. É pouco? É. Mas tira R$ 1.700 para tu ver o que vai acontecer nos municípios brasileiros. Nunca terá essa experiência. Mas se parar a Previdência, durante 2, 3 meses, para 3, 4 meses as prefeituras do Brasil. Ministro, o senhor fala do enfrentamento da fila, que as pessoas têm fome. Uma das maiores dificuldades que o senhor enfrentou durante todo esse processo para reduzir essa fila, que a gente vai aguardar atualizar os números ali para a gente poder cobrar do senhor. Pedir para o Marcos já entrar lá nisso. Um dos grandes problemas é a perícia médica. Verdade. O senhor e o senhor tem enfrentado críticas constantes e permanentes da Associação dos Médicos Peritos Federais, dizendo que não iam aderir ao processo de mutirão. Por que isso, ministro? E isso já se resolveu? Você tem que perguntar mais a eles do que a mim, né? Eu acho que é uma profissão, eu considero que o médico é quase um sacerdócio. Para quem tem consciência da sua profissão. Para quem tem consciência do seu juramento quando se forma. Se eu estou dizendo que quase 1.000 aderiram, efetivamente estão na função 2.700, 2.800, muitos estão na função administrativa, que também é necessário. Eu estou te dizendo que praticamente 1/3 a 40% aderiu, que é voluntário, ninguém é obrigado. Muitos desses médicos, por lei e corretamente, têm mais de um emprego. Público, inclusive. Às vezes tem 2 empregos públicos, às vezes até 3 empregos públicos. E a maioria também tem sua clínica privada, particular. Então, para muitos, não é associação. É que não compensa fazer qualquer tipo de hora extra, a não ser aquela estabelecida no seu trabalho, a sua média de 10, 12 atendimentos diários. E esse setor é difícil porque é uma categoria muito corporativa. Agora, eu tenho que fazer aquilo que é melhor para a sociedade. Eu não posso me conformar em assistir as pessoas que estão a 500, 600 quilômetros de um médico, um posto do INSS que tem um médico, não tendo acesso a esse médico porque não tem como pagar passagem. Muitos não têm como se locomover. Muitos não têm saúde para chegar. Eu vou esperar eles morrerem? Aí eu comecei a mexer num vespeiro. Por exemplo, eu criei o ateste médico virtual, atestado virtual médico. Dou um exemplo, eu fico doente, Deus me livre e me proteja. Mas se eu ficar doente, eu vou no meu patrão, o patrão vai exigir que eu tenha um atestado médico para me dar licença médica. É assim qualquer empresa. O Lula aceita fácil assim ou vai bronquear com o senhor? Não, ele é um homem compreensivo, sensível socialmente. Ele gosta que ele trabalha, viu? Mas quando você pega esse atestado,
Esse atestado já não é uma prova médica de que você está liberado? Se o teu patrão libera, se quem assina ali é o médico que tem CRM, está lá o registro dele, por que não vale para a Previdência? Por que eu tenho que fazer um outro perícia para atestar aquilo que o médico foi atestado? Então podia acabar com a perícia médica da Previdência? Não, a perícia médica não faz só isso, irmão. Esse é o atestado médico da licença médica por até 90 dias. Tem gente que tem acidente que tem que pegar a aposentadoria permanente. Tem gente que é um tipo de acidente, um tipo de doença que exige o exame físico. Tem outros que não. Vou dar um exemplo. Hoje está muito em voga, infelizmente, as doenças psíquicas, psicológicas. Como é que você vai testar isso por vídeo? Como é que você vai testar isso apenas no papel? Tem uma complexidade maior. E normalmente não é o que a gente está fazendo, que é a licença médica até 90 dias. Até 90 dias é relativamente, entre aspas, algum problema simples. Então o atestado médico, se você já tem, vai na agência do INSS, entrega, está resolvido. Entra no meu INSS, que ainda tem falha, você está me dizendo agora, entra, escaneia, manda para lá, que também em poucos minutos, poucos dias a gente resolve. Isso incomodou uma parcela da associação que acha que a gente está tirando empregos médicos. Não é real. Sempre terá que ter um médico examinando. Sempre terá que ter um médico assinando o atestado. Ou será que eles não respeitam os seus parceiros? Ou será que o médico que não é da perícia vale menos do que o médico que é da perícia? Aí começa você a incomodar, mas eu tenho que preocupar o seguinte, ou é com quem trabalha comigo, ou com a população. Nós temos, repito, quase 1 milhão de pedidos todo mês. Eu vou desconhecer essa realidade? Eu vou deixar a fila aumentar? Eu vou deixar demorar para fazer a perícia de 180, 300 dias, se eu posso fazer em dias com atestado médico? Isso causa incômodo, porque nós, infelizmente, alguns, na realidade brasileira, criam um clube privê. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho uma força, o resto que se dane. Onde está o espírito público? Onde está o juramento? A sua carreira? Quando eu falo isso, eu estou falando isso aqui para você ao vivo, você vai transmitir, eu vou ganhar um monte de inimigo. Paciência, é da vida. A gente na vida tem que fazer opção. A minha opção é para quem precisa da Previdência. A minha opção é para dar agilidade à Previdência e para prestigiar os bons médicos, que são a imensa, esmagadora maioria do que trabalha com a gente na perícia médica. Ministro, o senhor tem dito que quer o atendimento mais humanizado para as pessoas, mas os servidores estão se organizando contra essa medida, que também pedem 30% de reposição. E com mais esse problema, como resolver os problemas do INSS? É natural. Eu fui ministro do Trabalho 5 anos, né? É uma coisa que a gente tem informação, inclusive, que tem funcionários do INSS que estão nesse teletrabalho até fora do país. E pode isso? Como é que está essa... Alguns são pouquíssimos casos, mas tem. São pessoas que normalmente estão fazendo curso de pós-graduação, que para a instituição é importante. Uhum. Se você faz um funcionário ter mais qualificação, como é que não é bom? São pouquíssimos casos, mas tem. Não engano ninguém, tem. E todos os que estavam irregulares já foram coibidos. Todos eles têm um prazo, né, de carência. Vence e depois você tem que renovar. Eu, se eu renovei ao longo desse ano 5 ou 6, foi muito. Agora já tinha um jeito que tinha, e tá legal. Eu não estou acima da lei, eu tenho que cumprir a lei. Agora, voltando ao que você estava perguntando aqui. Questão de funcionário, eu fui ministro do Trabalho 5 anos, não foram 5 dias. É natural e é legítimo que o trabalhador sempre queira reposição salarial. Nós entramos em um ano, já demos aumento real, acima da inflação. Agora, não tem como o governo, que eu falei isso um pouquinho fora do ar contigo, reconstruir é muito mais difícil que construção nova. É que você tem que retomar o que estava, arrumar e preparar para o futuro que anda. Hoje nós temos 39 milhões e 300 mil seres humanos que dependem da Previdência. Há um ano atrás era 38 milhões. No ano que vem, vamos passar a Argentina, vai ser mais de 40 milhões. Isso é natureza, não adianta. Isso é uma necessidade. Agora, você precisa corrigir os erros que tivemos. Eu não inventei essa fila. Eu não criei a fila por um decreto. A fila existiu porque tinha uma cultura do não, de negar. Aí aumentou em milhares e dezenas de milhares de recursos. A cultura que tinha, botaram 2 mil militares, com todo respeito aos militares, sem experiência nenhuma na área da Previdência Social, para fazer atendimento à Previdência Social. Coibir a fraude. Nem coibir a fraude aumentou a fila. Isso é o que eu encontrei. Então, E a fraude aumentou ou diminuiu? A fraude sempre existiu e vai existir em qualquer departamento público. Infelizmente. A cultura que uma parcela da sociedade tem de que o Estado é viúva
E a gente pode pegar tudo da viúva, é uma cultura atrasada que muitos ainda têm na realidade brasileira de hoje. Mas hoje a informatização também nos ajuda a coibi-la. Nós estamos investindo muito no meu INSS, no sistema de informatizado, a DataPrev tem nos ajudado muito. Né? Esse ateste médico é todo ele informatizado. Ano que vem nós vamos ter uma série de medidas que vão ajudar até com robôs a melhorar o serviço. Mas eles todos precisam de um ser humano. Não adianta, porque vai me substituir. O ser humano é insubstituível. Toda máquina precisa de um ser humano para operá-la. Toda tecnologia precisa de alguém que controle, que coordene ela. Tanto é que nós chamamos 1.250 esse ano funcionários e vamos agora chamar o banco de reserva. Tem em torno de 1.800 um banco de reserva, que eu já estou solicitando, já solicitei ano passado. Já foi me avisado pela ministra Esther da Gestão, que ela que está fazendo, inclusive, toda a questão de pessoal, de greve e tal, é com ela. Ela já me disse, olha, vamos preparar para 2024. Eu, em vez de fazer um novo concurso, que estão sendo feito para vários, assim, se já tem concurso, se tem validade, para que eu vou levar um ano para chamar, preparar? Não, eu quero aproveitar quem está aprovado e chamar. Então, quantos vão ser chamados? Eu ainda não tenho o número exato, isso depende de uma autorização especial do presidente da República. Mas quanto você pode chamar pedindo? Até, no máximo, 1.800. Eu quero chegar ao máximo. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Quando vão ser chamados? Não sei ainda, o presidente não autorizou ainda. Estou ainda na fase de tentar aprovar o máximo possível. A gente confia que o senhor é bastante persuasivo, então... Eu espero que seja, espero que aconteça isso com você na hora que está me entrevistando. Ministro, o senhor falou em fraude no serviço público. O Correio revelou em primeira mão, em julho, um comportamento que era, no mínimo, estranho do ex-presidente do INSS, o senhor Glauco Vanburg, que se assemelharia a uma farra nas passagens. Isso avançou, isso a gente não ficou sabendo como é que isso, como o Ministério apurou, se houve... Olha, eu tenho muito cuidado para não cometer injustiça. Errar por injustiça é muito pior do que errar por não ter a consciência do que é correto. Toda a Previdência Social tem um sistema do INSS que é muito dele. É o INSS que toma, o INSS é uma autarquia. E o presidente, os diretores sempre têm, em tese, o direito de viajar a serviço. Né? Como era muita viagem para o Rio e como tinha a vinculação dele também, que dava aula em outro horário noturno, principalmente. Numa universidade na segunda-feira. Numa universidade lá no Rio, foi aberto um inquérito sobre isso. Eu não posso nem acelerar, nem diminuir andamento do inquérito. Eu tenho que esperar a sua avaliação e a sua conclusão. E é isso que ele está aguardando. Ele continua no quadro. Ele é funcionário de carreira. Então ninguém pode mandar um funcionário de carreira embora porque alguém ou tá denúncia feita. Denúncia feita tem que ser apurada, tá o direito de defesa, para depois de estar o direito de defesa, denúncia apurada, uma comissão julgar e aí fazer um processo que pode chegar até a demissão. Ministro, mudando um pouco de assunto, como ficou a renovação automática do auxílio doença? Está funcionando? O sistema está funcionando? Porque a gente ouviu que algumas pessoas estão achando o aplicativo com uma linguagem um pouco difícil. Ainda você tem razão, mas isso é o ateste médico que eu falei, que está melhorando muito. Nós, para você ter uma ideia, a área da perícia médica, por causa da entrada de teste médico, diminuiu quase 40% a fila, só da área da perícia. Por causa que ele substitui esse trabalho que os peritos tinham. Não abrimos mão da perícia, mas o perício, em vez de ficar olhando cada um que não tem tanta importância do prazo de 90 dias até de licença, ele gasta seu tempo por casos mais graves. Então, ainda tem algumas dificuldades? Tem sim. Nós avançamos hoje, o meu INSS é o nosso aplicativo, tem mais ou menos 60% de atendimento da demanda geral da Previdência. Só para vocês terem uma ideia, são 40 milhões de acessos mês. 40 milhões de acessos mês. Não são 40 milhões acessando, são 40 milhões. Mesma pessoa pode acessar 10 vezes por dia, 15 vezes, dá um total de 40 milhões de acessos mês. Então isso mostra como ele é focado, como ele é visado, como as pessoas querem saber. O sistema do ateste médico, do atestado eletrônico, ele ainda está em aperfeiçoamento. Começamos há 4 meses, 3 meses a funcionar. E é claro que ainda tem falhas. Né? Quem não imaginar que tem erros e falhas, está no outro planeta.
planeta Terra é um planeta em movimento, ele roda todo dia. Então a gente tem que saber que temos que aperfeiçoar, ainda tem falhas, estamos tentando corrigi-la, mas já melhorou muito. Mas o problema é que as falhas, quando envolvem a Previdência Social, que são sempre números superlativos... Aqui é muita gente. Sempre afeta muita gente. Muita gente. Ministro, falha ou não falha? O senhor, há alguns meses atrás, propôs um radical corte no juro do consignado dos aposentados. Depois o presidente Lula falou que os ministros não podiam ser tão geniosos e foi atribuído a Ele não falou essa palavra, não. O que ele falou é o que eu devia ter antes de consultar das outras partes do governo. Isso ele falou. Mas daí, assim, o senhor no meio daquela corta juro, volta juro, vai e volta, o senhor conseguiu uma redução. E agora o senhor conseguiu outra redução. Qual é a expectativa de taxa máxima para 24? Olha só que, como a vida é difícil, eu sei que é muita gente poderosa para a gente brigar ao mesmo tempo. Mas se a gente não tiver coragem de fazer aquilo que a gente acredita, não vale a pena estar numa função pública. Eu peguei a taxa dos consignados a 2,17. Hoje está 1,80, 1,80. É a mais baixa baixa taxa de consignado da história. Por quê? Antes, quando o Banco Central não baixava nem aumentava, mantinha a taxa, o que fazia a FEBRABAN? Tem que seguir a orientação do Banco Central. É o único balizador de juros da economia. E eu resistia. Bom, baixava um pouquinho. Agora, 3, 4 momentos diferentes, 4 reuniões seguidas, o Banco Central diminui a taxa. Eu estou seguindo a orientação do maior balizador da economia de taxas do Brasil, que é o Banco Central. O Banco Central abaixa, eu baixo proporcionalmente aquilo que tem que ser baixado nas taxas consignadas. Qual o número que o senhor espera em 24? 24, entendi. Em 2024. Olha, toda a tendência de todas as medidas que o Banco Central tem dito, que está diminuindo 0,5. Já diminuiu a ontem, 0,5. A previsão que diminua 0,5 também mês que vem. Nós vamos ter a primeira reunião porque não é eu decidir sozinho, não. O Conselho da Previdência quadripartite. E normalmente é 14-1. É aberto. Algum de vocês, você já esteve lá. Sim. Eu não obrigo ninguém a nada. Eu converso, eu debato. E é 14-1 e tem 3 patronais. Por que os outros, Coordenação Nacional do Comércio, Coordenação Nacional Financeira, que é representada pela FEBRABAN, e a Transporte. E trabalhadores da ativa, trabalhadores aposentados e governo. Ora, se eu fosse tão difícil, tão irreal, por que não era 8-9, só o governo votava comigo? Ou o trabalhador 12-5? Por que é 15, 14-1? Porque só um. Por acaso, é só a FEBRABAN. Acho que é a sua capacidade de convencimento, ministro, que eu disse. Não é a minha capacidade de convencimento, não. É o mundo real. As taxas de juros do conservador, Banco Central, estão baixando. Estão baixando. É só estar fazendo repetir o que o Banco Central está fazendo. Ministro, qual deve ser o impacto no orçamento do INSS com a renovação da desoneração da folha? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu não tenho números para avaliar isso com a profundidade que precisava ter, porque ainda não está finalizada essa desoneração, ainda está em discussão no Congresso Nacional. Eu tenho que esperar. Eu tenho muita preocupação de que sempre coloca a Previdência como se fosse um algoz. Ser humano não é número matemático, é vida. Eu estou falando aqui, vocês vão transmitir, vocês vão colocar isso publicado. Todo mundo tem um parente aposentado, é impossível que eu não tenha. Será que não dá para entender que esse ser humano precisa ser respeitado? Que nós precisamos avançar nesse direito social? O que é mais importante? A matemática fria do lucro ou do superávit que o país tem que dar? Ou a sensibilidade de saber que sem isso as pessoas não conseguem sobreviver? Mas, ministro, a desoneração da folha gera emprego, e são pessoas, são seres humanos também, não? Tem que ser medido, tem que saber que região, tem que saber que tipo de atividade. Tem atividades que não geram emprego nenhum, é tudo mecanizado, gera pouquíssimos empregos, para não dizer que não gera. Mas não são os desonerados, esses 17 setores. Por isso que eu tenho que examinar, tem que ver, eu acho que desoneração tem que ser feito com lupa, não é com lupe, com lupa. Com aquele de preferência olhar, que não seja na pasta do Lupe. Com olhar microscópio. Por quê? Tem efeito de gerar emprego? Tamo junto.
não tem efeito de gerar emprego, é só para ficticiamente beneficiar setores, aí não deve ser discutido. Muitas áreas reclamam disso. Áreas de investimento, áreas que trabalham, áreas de setores de produção, porque eles se sentem injustiçados, porque, pode, eu não posso. Tudo tem que ser avaliado com muito critério, com muita responsabilidade. Por quê? Não adianta falar do déficit da Previdência, como eles falam, e eu acho que não é déficit, não adianta falar no déficit, se não se considera o dinheiro da Previdência. Quer dizer, cortar o dinheiro da Previdência, ok, é muito bom, favorece. E na hora de dizer que a Previdência, entre aspas, tem déficit, todo mundo reclama. Então essa conta não vai fechar nunca. Se eu continuo dando isenção e continuo comprando que a Previdência seja superavitária, é impossível. É impossível. Simplesmente isso, impossível. Ministro, deixa mudar um pouquinho de assunto também e perguntar sobre o seu partido, o PDT. PDT, há 44 anos, o único partido da minha vida. O único partido do senhor. Então, mas o PDT, a gente viu aí na Convenção Nacional do Partido, alguns, lá no Rio de Janeiro, no Encontro Nacional do Partido, uma certa, como eu diria, irmãos muito acalorados conversando entre si. Você está falando da reunião da Executiva Nacional, perfeito. Você falou Convenção Nacional, até você está aqui não me avisaram. Não, Executiva Nacional. Mas daí eu lhe pergunto, como é que fica o partido que está no governo, mas ao mesmo tempo tem uma figura proeminente como o ex-candidato à presidência Ciro Gomes, que quer que o partido assuma uma postura, lidera um grupo do partido que quer assumir uma postura de oposição crítica ao governo Lula, e ao mesmo tempo ele está tendo esse embate com o próprio irmão Ciro Gomes, senador Ciro Gomes, Cid Gomes, isso, a família Ferreira Gomes, assim, a gente tem sempre que lembrar para não errar, porque todos são grandes expoentes da política nacional, mas assim, o Cid tá com com o pé na porta do PDT e está levando alguns parlamentares, e ele defende a posição que o senhor defende, né? Não é essa a discussão. A discussão que está se travando entre o Ciro e o Cid é Ceará, não é nem Brasil. O Ciro tem uma posição muito forte em cima do governo Lula, é verdade, principalmente na visão macroeconômica. O nosso nome do nosso partido é Partido Democrático Trabalhista. Democracia compreende debate de ideias divergentes. Senão era tudo unido democrático trabalhista. Não existe isso. Todos os partidos políticos que existem no Brasil, se são democráticos, tem que compreender a pluralidade das ideias. Para você nunca viu o Ciro falar uma palavra que fosse ofensiva à minha pessoa, que representa com a aprovação dele, com o apoio dele, o partido no governo. Você nunca viu. Pega aí, grava. E olha que o Ciro é duro. Por quê? Porque ele participou da reunião. Ele teve na reunião em que eu fui indicado para ser representante do Partido Ministério da Previdência Social. Mas ele foi contrário. Não. Na hora de apoiar o governo Lula no segundo turno, ele foi favorável, está gravado isso. E na hora que eu entrei no governo, ele foi o primeiro que me ligar. Ele achava que só podia ser eu. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso não pode impedir ele de ter liberdade de falar o que ele pensa. Eu vou botar o quê? Censura? Eu vou botar uma tesoura? Não tem isso. Eu acho que o ex-ministro Ciro Gomes nunca... ele não pede licença para falar o que pensa, com certeza. Assim. Que bom que seja assim. Eu acho que isso mostra a sua autenticidade. Vocês jamais conseguirão me entregar com o Ciro. Sabe por quê? Ele é um irmão que a vida me deu. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Olha, que eu conheci muita gente inteligente. Convivi com o Brizola, com o Darcy Ribeiro, Abdias Nascimento, Doutel de Andrade, Albuino, Colari. Convivi, jovem ainda, mas convivi. Não é conviver de vez em quando, não. Eu trabalhei com o Brizola há 25 anos ao lado dele. Não, a ideia não é intrigar o senhor com o Ciro, nem com o Cid, mas a nossa curiosidade é que a gente tem dois irmãos expoentes políticos do Ceará e a gente quer saber para onde o PDT vai. Porque existem duas posições... No caminho onde tiver o povo brasileiro. Os dois, na defesa intransigente do interesse nacional, estão juntos. Tem uma divergência que envolve o Estado do Ceará, a política do Ceará. Isso já aconteceu desde o processo eleitoral. No processo eleitoral, o Cid, inconformado de ter o PDT, a candidatura do Roberto Cláudio a governador, saiu de cena. Foi para São Paulo e não fez campanha de ninguém. E o Ciro, que era o grande padrinho da candidatura do Roberto Cláudio, foi para a campanha do Roberto Cláudio. Perdemos e ganhou o PT. Quando perdemos e ganhou o PT, o Cid volta em cena e quer que a gente vai apoiar. E aí que começa a discussão, porque o Cid, nós perdemos, como é que a gente vai fazer parte do governo? Perdemos no primeiro turno, é diferente do Lula, que nós apoiamos no segundo turno. Porque eu já olhei um pouquinho do veneno do seu olhar aqui para mim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso?
essa regionalização é muito difícil. Isso acontece, irmão, em muitos estados. Às vezes você tem um embate regional que são impossíveis e inadmissíveis. E aí tem uma outra dificuldade, são irmãos. Como é que a gente vai administrar a divergência profunda entre irmãos? Eu simplesmente respeito e acompanho a decisão da maioria do partido. Lá, no Ceará, durante muitos anos e continuou sendo, o André Figueiredo, que é o líder da bancada, é um 35 anos de PDT, é o dirigente maior do partido. Aí, então, tem que sair o André para entrar o Cid, porque o Cid tem mais votos. Não é esse o critério que o partido pode ter. O critério do partido também tem que ter voto, claro, mas o critério para fidelidade, lealdade, tempo de partido. Repito, o André Figueiredo tem 35 anos de partido. Então, a discussão foi essa. E aí deu a cisânia interna. O senador Cid Gomes tem livre arbítrio como senador da República. A Constituição garante ele mudar o partido a hora que eles quiserem. Os deputados não. Aí é outra briga. Aí nós vamos entrar na justiça. Seu recado, ministro. Não, eu falo direto. O meu recado é: todos que saíram do partido sem a lei permitir, nós vamos na justiça cobrar o mandato. Ministro, qual a perspectiva com a redução dos índices de crescimento do país e como essa desaceleração vai impactar o Ministério? Eu não sei se nós vamos ter essa desaceleração. Por quê? No começo do ano, ninguém acreditava que o Brasil ia crescer 3%, 3,5%, como vai crescer esse ano. Há uma tendência de que em 2024 nós não tenhamos o mesmo crescimento. Nós vamos ter certeza disso só lá para março, abril, porque depende de vários fatores. Por exemplo, nós estamos com 2 guerras. Está lá a briga de Israel e Palestina, né? Uma coisa irracional. Eu sou contra qualquer guerra. Eu sou contra a fábrica de armamento. Porque eu acho que quando o homem se arma, ele provou que faliu como ser humano. É a minha opinião. Então, tem a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia. Isso dá um efeito no mundo. Não é só no Brasil. Tem a crise da Argentina, nosso maior parceiro comercial. Mas o último trimestre, o PIB deu uma desacelerada no crescimento. Já era prevista, né? Aliás, achavam que ia cair mais. Teve um decréscimo sim, mas foi menor. E por quê? Por causa da guerra, por causa da crise internacional. Muita gente não entende que isso é muito... Essa questão é que nem bolsa de valor, é muito volátil, depende do dia. Tem coisa, por exemplo, esse mês o Banco Central americano não subiu a taxa de juros. Está fazendo há meses subindo a taxa de juros. O absurdo. Os Estados Unidos cobra 5% de taxa de juros anual. Vamos falar, né? O capitalismo maior, o exemplo do capitalismo cobra 5% de taxa de juros anual. As taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central, se você for cumulativamente, está 22,5%, 23%. O de cartão de crédito vai 400%. 380%. Estou falando de um país que estava em crise econômica, que subia a taxa e passou para 5%. Quando os Estados Unidos para de subir, já foi a decisão agora, e é uma tendência de ser as outras, muda a economia, porque eu estou falando do maior comprador do mundo, da maior economia do mundo. Isso influencia a Europa, influencia a China. Então, é muito difícil ter uma matemática exata na economia. Eu, gravem, acho que o Brasil em 2024 vai crescer mais de 2%. Por que eu acho isso? Porque nós temos alguns fenômenos que a realidade brasileira permite ter esse abuso de crença, de fé que eu tenho, que outros países não têm. A guerra não vai afetar, por exemplo, afeta muito mais a Europa e o próprio Estados Unidos, por causa das importações, do que o Brasil. O Brasil é o maior exportador do mundo, o maior produtor de proteína animal. O Brasil tem soja, o Brasil tem café, o Brasil tem minério. O senhor acha que a guerra vai ser uma marolinha? Não acho que a guerra, já, infelizmente não, porque qualquer guerra que mate um ser humano é triste. Eu repito, eu sou radicalmente contra fábrica de armas. Eu estava me referindo aos efeitos econômicos, ministro. Não é grave. É grave, mas o Brasil, pela distância geográfica, pela realidade geopolítica do país, e porque o Lula mais uma vez está acertando, incentivando o crescimento de salário. Você vê que não para de crescer a geração de emprego. Amigo, isso foi o segredo. Eu era ministro em 2009 do trabalho, quando eu falei que ia crescer e ia gerar 1 milhão de emprego. A mídia toda só faltou me colocar no crucifixo e me pregar na cruz. E cresceu 1.100.000. Vocês não lembram disso, mas eu lembro. Então, o que acontece? Por que isso? Eu sou voluntarista? Não. É porque a economia brasileira tem fatores que não são exatos. Não é... A agronegócio do Brasil é uma coisa que
saiu de qualquer controle em termos de produtividade, de produção. Nós agora estamos começando a fabricar insumos básicos, que é fundamental. Nós importamos quase 70% dos insumos do agronegócio, do maquinaria. Nós estamos, inclusive, agora começando a produzir energia através de dejectos de animais. Ministro, eu não quero desperdiçar sua presença aqui sem lhe perguntar, para a gente encerrar o papo, que a gente já está estourando nosso tempo, sem lhe perguntar se o senhor está... Primeiro, qual é a sua aposta para o Ministério da Justiça e se o senhor está confiante em seguir na Previdência agora em janeiro, fevereiro, quando se especula que o presidente Lula deve fazer uma mini-reforma ministerial. E o que o senhor tem ouvido pelos corredores da Esplanada sobre essa mini-reforma? Sobre decisão do presidente, como eu sou um cargo de confiança, eu não ouço e não falo, porque a decisão é dele. Em tese, o ministro da Justiça é um ministro que tem que ter grande saber jurídico. E o Lula não vai abrir mão disso. O nome, quem? Ele que escolhe. A minha função, amigo é forma de carioca falar, não é da intimidade que você não tem comigo, não. É forma. Eu trabalhei de garoto. Eu já fui secretário de Estado, já fui deputado federal, secretário municipal, ministro do Trabalho, agora estou na Previdência. Eu estou num lucro, você não imagina. Se eu deixar amanhã de ser ministro, eu já fui tudo isso. E onde eu fui, alguns gostando e outros não gostando de mim, eu marquei a minha função. Eu não vi a vida passeio. Eu estou sempre a trabalho. Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. Falei demais. Não, de forma alguma, só que a gente não tem tempo. Obrigado pela disponibilidade na sua agenda. Em nome de todo o Correio Brasiliense, muito obrigado. Eu que agradeço, eu tenho aqui saudosismo puro. Ocupando mais um minuto. Eu sou um jovem da época que ia na fila da TV Tupi do Rio de Janeiro, na Urca, chegava às 5 horas da manhã para guardar lugar para minha mãe assistir o programa Flávio Cavalcante. Rede Tupi de televisão. Então, a Tupi, o Diário Associado, tem confunde-se com a história alvissareira, ousada de Chateaubriand e de empresários que acreditavam no Brasil. Então, profundo respeito para a instituição que vocês representam, profundo respeito por você. Me perdoe em algum momento, alguma má educação ou grosseria da minha parte, mas eu quero sempre ser sincero e autêntico naquilo que eu faço. Muito obrigado, ministro. Muito obrigada. Essa foi mais uma edição do podcast do Correio. Não esqueça de favoritar no Spotify, no YouTube, nos seguir lá para não perder nenhum episódio. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.